Esqueça tudo o que você sabe sobre qual é o carro mais rápido do mundo atualmente. Sabe aquelas figurinhas carimbadas como o Tuatara, Chiron SS ou Adir RS? Até mesmo o Jesko ou Devil 16? Todos esses nunca chegaram aonde a máquina que eu vou comentar nesse vídeo chegou. E no caso desses dois últimos, eles nunca nem sequer realizaram algum teste de velocidade máxima. Pois bem, exatamente esse que você vê é o atual carro de rua mais rápido do mundo. E não só é o mais rápido, como também é o primeiro carro de rua da história a quebrar a barreira dos 500. É absurdo imaginar que um Ford GT desbancou qualquer europeu, assim como também os seus conterrâneos mais poderosos. Só que quem já conhece a história desse verdadeiro monstro, não se admira que ele tenha tornado a impressionar o mundo automotivo. E nesse vídeo, eu vou resumir toda a jornada desse exemplar único. Deixa o gostei para apoiar o meu trabalho, se acomoda e bora! O fone de ouvido Energy é intra-auricular e possui resistência à água. Apenas 15 minutos de carga já é o suficiente para te deixar viajando por 1 hora contínua. E tudo isso está disponível hoje. É só clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Para dar continuidade, eu vou falar que se você não conhece a história do GT40, eu tenho um vídeo no qual eu comento sobre ela. É só clicar aqui em cima para assistir. Bom, esse Ford GT pertence a Johnny Boomer, e tudo começou em 2006 quando ele adquiriu essa super máquina toda original. E naquele momento, ele já tinha em sua mente a ideia de quebrar a barreira das 300 milhas por hora. A mesma barreira que o SSC Tuatara supostamente havia alcançado em 2020, e que acabou sendo provado o contrário posteriormente. Mas voltando à jornada, 6 anos após a aquisição do GT, o Johnny já bateu seu primeiro recorde, e em 2017 mais uma marca foi alcançada. Só que em 2019, um outro Ford GT preparado pela M2K Motorsport chegou às 300,4 milhas por hora. Por alguns motivos, o Guinness Book, o livro dos recordes, não validou esse recorde da M2K. E essa concorrência, entre aspas, deu ainda mais gás ao Johnny Boomer, que àquela altura do campeonato o seu Ford GT já estava com mais de 2.000 cavalos de potência, chegando a um total de 2.700 em 2022, e um torque máximo de 253,1 kgfm. Nem motor de Scania gera um torque desses. E o resultado de toda essa força foi um só. Em 9 de dezembro de 2022, a insana marca de 310,8 milhas por hora foi alcançada, na pista da NASA, no Kennedy Space Center. Marca essa que nenhum outro carro de rua jamais alcançou. E só para você ter uma ideia do tamanho absurdo, mesmo com o auxílio de um paraquedas, o carro só parou após sair da pista. E após sair da fera, a primeira coisa que o Johnny falou foi o seguinte: é possível ir além. Talvez 315 ou até mesmo 325 milhas por hora, caso seja extraída toda a potência que o motor ainda tem a oferecer. Ou seja, essa história terá continuidade. Como esse carro possui ar-condicionado, rádio, placa e atende outras regras, o recorde foi oficializado pelo Guinness Book. E olhando no interior, nota-se a presença de um Santo Antônio acompanhado de um extintor, mas no geral, é uma interna muito semelhante à de um Ford GT comum.
assim como a sua carroceria, que não foi instalado nenhum tipo de apêndice aerodinâmico. Isso nos indica que a aerodinâmica do GT já era capaz de suportar velocidades finais muito além do que ele poderia alcançar originalmente. A única coisa que foi simplesmente toda modificada é a usina de força que se encontra debaixo do capô. As únicas exceções que podem ser abertas é a posição de instalação e o número de cilindros. O resto foi tudo alterado. Foram adicionados 2 turbos compressores, para aumentar ao máximo a alimentação do motor. O sistema de escapamento é novo e trabalha para otimizar a saída dos gases da câmara de combustão. E por fim, um Fulltech FT600 foi instalado. Para quem não sabe, a Fulltech é uma marca brasileira com sede no Rio Grande do Sul, e o seu trabalho é reconhecido no mundo inteiro. Os seus sistemas, falando de uma forma simples e rápida, fazem o gerenciamento eletrônico do motor. E dentre todas as vantagens, eu destaco a economia de combustível ou o ganho de potência que é possível utilizando o Fulltech. Após todas essas informações, fica claro pra gente do porquê esse carro chegou onde nenhum outro jamais foi. E tudo isso começou em 2006, com a necessidade de velocidade de um homem. E ao longo dos anos, até mesmo a Gas Monkey passou a apoiar esse homem com a sua necessidade de alto risco. Alguns até vão falar que o primeiro carro que quebrou a barreira dos 500 foi o Thunderbolt. Mas uma coisa é preciso ficar claro. O Thunderbolt foi feito com um único propósito: atingir a maior velocidade final possível. E ele não tinha fins comerciais. Por isso, não era necessário a instalação de ar-condicionado ou diversas outras coisas que são obrigatórias em um carro de rua, o que lhe proporcionava vantagem em relação a eles. E são por esses e diversos outros motivos que existe a separação de carro de rua e veículo com objetivo único de quebra de recorde. Eu pensei bastante antes de falar isso, mas acabei chegando a uma conclusão que não será nenhum exagero dizer que a lenda GT40 acabou de se tornar um mito. E no vídeo anterior eu falei sobre um carro que está longe de ser uma lenda ou um mito, mas ainda é uma super máquina de respeito. É só clicar aqui em cima para assistir. E agora, meu bom, é com você. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse vídeo. Valeu por ter chegado até aqui e a gente se vê no próximo.